Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o texto é de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 20. Ele, Davi, bendisse então ao Senhor na presença de toda a Assembleia. Disse Davi: Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre para sempre. A ti, Senhor, a grandeza, a força, o esplendor, o poder e a glória, pois tudo no céu e na terra te pertence. A ti, ó Senhor, a realeza. Tu és o soberano que se eleva acima de tudo. A riqueza e a glória te precedem. És o Senhor de tudo. Em tua mão, força e poder. Em tua mão, tudo se afirma e cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, nós te celebramos, louvamos teu nome glorioso. Pois quem sou eu e quem é meu povo para sermos capazes de fazer tais ofertas voluntárias? Porque tudo vem de ti e te ofertamos o que recebemos de tua mão. Diante de ti não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra passam como a sombra e não há esperança. Ó Senhor nosso Deus, tudo quanto ajuntamos para a construção de uma casa, para o teu santo nome, provém de tua mão e tudo te pertence. Sei, ó meu Deus, que provas os corações e que amas a retidão. E foi na retidão do meu coração que fiz todas essas ofertas, e agora vejo com alegria teu povo aqui presente, fazer-te essas ofertas espontâneas. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e sentimentos, e dirige seus corações para ti. A meu filho Salomão dá um coração íntegro, para que guarde teus mandamentos, teus preceitos e leis. Que ele as ponha todos em prática e construa este palácio que te preparei. Depois, Davi disse a toda a assembleia: Bendizei, pois, ao Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse ao Senhor, Deus de seus pais, e se ajoelhou para se prostrarem diante de Deus e diante do rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus, nesse dia dedicado a um santo brasileiro pouco conhecido, bem-aventurado Padre Vítor, da Diocese de Campanha, em Minas Gerais, que foi um santo pároco, que serviu com amor e testemunho a sua paróquia, ao seu povo. Também lembramos de São Pio de Pietrelcina, que dedicou a sua vida ao cuidado dos que mais necessitavam, ao zelo e ao amor pela Eucaristia. Que Deus nos faça cada vez mais homens e mulheres que o louvem e o adorem com seus louvores, prestem ação de graças e agradeçam ao amor deste Deus por cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô, Bruna, você sente alguma mudança no som? Na voz? Não, aqui não percebi Não, nada, não.
É que eu só mudei de quarto e eu não sei se esse, por ser menor, poderia dar algum eco, mas Ah, não, então tá tranquilo, tá ótimo. tá. Então vamos lá, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro hoje, que espero não ser complexo, porque eu decidi seguir um caminho um pouquinho mais complicado, mas por Deus não vai acontecer essa complicação. Então nós estamos semana passada, tudo certo, Bruna? Tudo, já apareceu. Tá. Semana passada nós trabalhamos a questão da primeira parte da celebração eucarística, baseada na preparação das oferendas, né? Na parte inicial aí com todo esse conjunto das atividades que compõem a primeira parte, né? Oferendas, o sentido da celebração, a oferendas ali todo o conjunto celebrativo que ali apresentava. Finalizamos falando um pouquinho sobre o turíbulo e a incensação. Agora, vamos dar um passo para dentro da oração eucarística. Como eu calculei mais ou menos e acredito que vai dar tempo, já que hoje é 23, 30, mais um, 2, 3. Nós temos mais 3 encontros. Se tiver que dividir, se passa para o próximo. Mas eu acredito que vai dar tempo, com 3 vai dar tempo a gente finalizar pelo menos todo o conjunto aí da celebração eucarística. Então eu decidi estender um pouquinho mais e trabalhar e não só a parte litúrgica da oração eucarística, mas a sua origem, de onde vem, as suas características, e aí nós vamos conversando um pouquinho. Então, no missal, na instrução geral do missal romano, começa dizendo assim no número 78. Inicia-se agora, logo da preparação das oferendas, a oração eucarística. E aí ele vai chamar de centro e ápice de toda a celebração, prece de ação de graças e santificação. Então, se existe um centro, o centro está aqui. Já falamos de algo muito parecido com isso quando falamos em evangelho, né, na proclamação do evangelho na homilia. Agora, na oração eucarística, novamente, nós trazemos a perspectiva deste centro celebrativo que se encontra neste momento, nessa grande ação de graças. Tanto que a celebração se chama eucarística e a oração eucarística é feita agora. Então, voltando. Então, o centro e o ápice da celebração se inicia com uma prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e ação de graças e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo em nome de toda a comunidade. Então, primeiro, há essa súplica do sacerdote para que todos elevem o seu coração para Deus, para juntos celebrarem este grande momento. E toda a Assembleia unida, junto com o sacerdote que apresenta a prece. Então, não é uma oração sacerdotal, é uma oração de toda uma Assembleia celebrante. O sentido desta oração é que toda a Assembleia se una com Cristo, não é se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus, na oblação do sacrifício, ou seja, na oferta do sacrifício.
Então, o Cristo que se oferece como sacrifício é o Cristo que proclama as maravilhas de Deus nesse sacrifício. Porque o sacrifício que ali se dá, ou seja, a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor, celebrado naquele momento, proclama, anuncia a misericórdia, o amor, a presença desse Deus. A Eucaristia exige, a oração eucarística exige de todos que todos a ouçam respeitosamente e em silêncio. Aí nós vamos comentar aí das respostas, isso tudo, mas é interessante essa perspectiva do ouvir e da atenção que se volta a ela, né? Então, a oração faz parte fundante desse momento. As palavras, os gestos, eles se somam nesse grande processo. Então, a oração eucarística é a parte central. Então, isso significa que eu só preciso prestar atenção nela, como já dissemos? Não. Precisa começar a prestar, precisa chegar até para ouvir o evangelho, né? E o objeto dessa oração eucarística é celebrar, pelo poder do Espírito Santo, o memorial da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, o memorial do sacrifício de Cristo. Toda vez que fala em sacrifício, ou se fala em memorial da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. Também pode-se falar dessa forma. O Concílio Vaticano II, né, vai dizer que hoje os cristãos podem unir-se melhor à ação de graças, à oração eucarística, dadas ao Pai pela fecundidade da morte de Jesus e de sua ressurreição. Comungando o corpo e o sangue de Cristo, eles são reunidos pelo Espírito num só corpo. Então, não só o sacerdote apresenta a ação de graças, mas também todos os cristãos ali reunidos apresentam essa ação de graças. E para isso o concílio apresenta duas perspectivas importantíssimas. Primeiro, a oração eucarística é proferida na língua vernácula, ou seja, na língua do país, no português, no francês, no italiano, no japonês, e abre-se um leque de orações eucarísticas aí para serem rezadas no decorrer do ano litúrgico. Então, não são só as orações que eram comuns na época, de modo especial a oração 1, o cânon romano, mas amplia-se aí um conjunto. E só uma curiosidade, o Papa Paulo VI pede uma investigação de alguns liturgistas para descobrir uma oração eucarística antiga. E aí, neste livro aqui, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, do século III, vai ser reconstruída uma possível oração eucarística das mais antigas que se teria. E essa será uma perspectiva aí do que seria a oração eucarística segunda, mais enxuta e mais brevezinha. Acho que nós não vamos ver essa, nós vamos ver a anáfora da Didaquê. Mas então se ampliou a possibilidade de orações eucarísticas, né? A Sagrada Congregação para os Ritos vai dizer, na celebração da missa, para obedecer à ordem do Senhor que diz, fazei isto em memória de mim, a Igreja emprega a oração eucarística para renovar o que Cristo fez na última ceia
e dar graças ao Pai bondoso pelas maravilhas por ele realizadas no Cristo, para levar ao pleno cumprimento o seu plano da salvação. Então, toda a igreja nessa oração eucarística renova, transforma, dá graças a Deus por esse grande evento. E eu acho interessante porque possivelmente, e depois vocês podem me dar um retorno, mas daquilo que é feito na celebração eucarística, uma das coisas que se percebe menos participação é na oração eucarística. Porque como às vezes é uma oração que segue ali sem um rumo muito claro, muito definido, porque são várias e o pároco, por exemplo, gosta de ficar trocando toda hora, então as pessoas não gravam, e é muito difícil acompanhar, né? As palavras não são tão simples assim. Então, eu acho que é um momento que o povo não consegue se concentrar tanto naquilo que é dito, como no caso das leituras, dos cantos, ou de outras orações que fazem parte, né? Então, só para ter um primeiro momento, depois nós vamos passar por cada uma delas, né? As orações eucarísticas, existia na igreja uma única oração eucarística. Quando a gente escreve OE, é a oração eucarística, que era a oração eucarística número 1, também chamada de cânon romano. Da oração eucarística 1, surgiu um resumo, oração eucarística 3. Né? É o resumo da 1, então é uma diminuição. A 2 é essa reconstrução de uma possível oração na Igreja de Roma no século III. E a 4ª foi uma oração criada pela Congregação para a liturgia, né, para os ritos. Uma oração muito bonita. Nós estamos rezando ela na paróquia, ela é um pouco mais comprida, mas realmente é um texto muito bonito, porque reflete a história da salvação. O Brasil decidiu compor uma oração eucarística para o Congresso Eucarístico de 1950. Precisaria ir rever. 50 e alguma coisa foi esse Congresso Eucarístico em Manaus. Essa oração eucarística é um poema de um padre mineiro que transformaram em oração eucarística. Depois nós temos a oração eucarística sexta, A, B, C e D, que é uma oração eucarística feita pela Igreja Francesa. Foi feito pelo, como que se diz? Eles têm um secretariado de liturgia nacional que compôs essas orações eucarísticas, a partir da perspectiva da premissa do Concílio Vaticano II. Depois surgiram outras 2 orações eucarísticas que seriam próprias para tempo de penitência e reconciliação, a oração 7ª e 8ª, que são chamadas orações eucarísticas sobre reconciliação. Elas estão principalmente ligadas a tempo de vamos dizer assim, há tempos de celebrar a penitência. Então, diríamos, seria uma oração eucarística para a quaresma, mas elas têm prefácio, então não poderiam ser usadas. Mas existe uma autorização para remover o prefácio e usar a oração eucarística. Depois nós temos as orações eucarísticas 9ª, 10ª e 11ª, que é para a missa com as crianças. Essa possivelmente, então, são as mais diferentes que já existiu. Daí para frente,
o Papa Paulo VI bloqueou a criatividade, bloqueou toda essa criatividade de escreverem 1000 orações eucarísticas e proibiu, então, que se escreva mais. Então, as orações eucarísticas oficialmente são essas. Pode-se acrescer outras, né? Para quem não tinha, só tinha uma, passou-se a se ter 11. Então, é um conjunto aí enorme de textos, né? As últimas 3 têm uma destinação própria, que é para a missa com as crianças. As outras, elas são mais fáceis aí de lidar. Claro que esbarramos na questão do prefácio, mas aí a gente vai conversar sobre isso com calma. Aí, então, eu decidi dar uma parada e explicar um pouco como ela surgiu. Eu podia entrar já direto nas partes da oração eucarística, começaria do prefácio, do diálogo e tal, mas eu gosto muito de dar aula disso para os seminaristas, então eu pensei em falar com vocês. Se for uma coisa muito doida, eu dei uma resumida, eu tirei aí algumas coisas que eram muito técnicas e tentei trazer de uma forma mais simples, espero que consiga ajudar. Tá bom? Então, vamos tentar achar aí a raiz da oração eucarística, né? Como ela surge, porque nós não temos vestígio da oração eucarística na missa, na Bíblia, no Novo Testamento, né? Não existe nenhuma referência a algo que seria a oração eucarística. Nenhuma. Então, nós precisamos entender. Existe, sim, as palavras da consagração. Isso existe. Mas não existe exatamente uma oração eucarística. Aí nós vamos trabalhar, então, com 2 palavrinhas que parecem feias, as 2 primeiras, né? A gente vai falar da beracá judaica, a anáfora cristã. Então, da beracá, beracá é uma bênção, então, de uma bênção judaica, até chegar à anáfora. O que é anáfora? Anáfora 1, anáfora 2, anáfora 3, anáfora 4. Anáfora é o termo técnico em grego para se referir à oração eucarística. As orações eucarísticas também são chamadas de anáforas. Por isso que às vezes as anáforas ganham nome, né? Anáfora de São João Crisóstomo, anáfora de Santo Ambrósio, anáfora de Santo Agostinho. Existem aí algumas anáforas. Então vamos lá. Começamos com a beracá. Barak quer dizer benzer ou bendizer. Então, significa louvar, exaltar, glorificar. A bênção envolvendo a ação de graças é mais do que a ação de graças. Quem agradece, olha com gratidão para o benfeitor. Mas seu olhar parte de si, dos benefícios recebidos e de alguma forma está centrado neles. O louvor está totalmente voltado para a pessoa louvada. Louvamos e damos graças a quem, por sua bondade, por suas qualidades, independentemente de que lhe devamos algum benefício. A própria bondade do outro já é um bem para nós. Então, é importante trazer essa ideia da bênção. Nós temos pouca ideia, para nós benzermos é só tacar um pouco de água benta, fazer um sinal da cruz, resolveu. Não. A bênção é um louvor, uma exaltação, uma glorificação. Por exemplo, pede a bênção para o local de trabalho. É porque eu quero que naquele local de trabalho Deus faça-se presente. Eu peço a bênção para uma união matrimonial, né? A bênção conjugal, por exemplo, a beracá conjugal.
para que Deus faça-se presente na vida daquele casal. Então, a bênção de ação de graças é não só pedir essa presença de Deus, mas é também agradecer a Ele por aquilo que Ele nos concede. E o que Deus nos concede? O seu Filho Jesus Cristo, a salvação que Ele nos traz. Por isso que, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Se a gente colocasse na ordem, a professora Lúcia, Maria Lúcia, depois vai me corrigir o português, mas eu acho que seria: a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, Cristo é aquele que nós agradecemos e o caminho pelo qual nós chegamos o nosso agradecimento, a nossa ação de graças chega até Deus. Então, esse movimento é importante, né? Entender que naquele momento, a assembleia ali reunida, ela vai apresentar o seu louvor a Deus, a sua ação de graças, por aquilo que Ele nos deu e que está ali, ou que vai se fazer presente sobre aquele altar, que é o Cristo, pão e vinho, corpo e sangue. Então, muitos são os textos de Beracá judaica presentes no Antigo Testamento. Nós temos aí, 1 Crônicas 16, de 4 a 36, 1 Crônicas 29, de 10 a 20, que foi essa que nós lemos, 1 Reis, capítulo 8, Neemias, capítulo 8 e 9, e todas elas costumam ter uma estrutura muito própria. Um louvor no início a Deus, uma memória daquilo que aconteceu, uma súplica, uma intercessão e um louvor final. Então vamos lá, o texto que nós acabamos de ouvir agora, o texto de 1 Crônicas 29, 10, 20. Então, Davi vai apresentar essa ação de graças, né? Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel. Ô padre, por que o senhor não fala esse Yahvé aqui, ou Javé? Existe um acordo entre o Brasil e os judeus, que eu acho, ele era da época que eu fazia teologia ainda. Deve estar ali entre 2006, 2007, no qual o Vaticano se comprometeu, a Igreja Católica se comprometeu em não dizer essa palavra, o tetragrama sagrado, né? O I, o que aqui é um J no real, né? Em hebraico, o H, o W e o H. Essas duas vogais, elas não existem, né? Elas são acrescentadas para conseguir ter som, isso. Este é o nome de Deus que não se pronuncia. Para os judeus, eles não pronunciam. Não tem um mandamento que diz: não dirás o nome de Deus em vão? Então, é este nome que não se diz. Por isso que toda vez que ele surge, a Bíblia de Jerusalém sempre traz, se substitui pelo Senhor, Adonai, Deus, e pronto. Que é o que Israel fez, né? Israel, como não podia dizer o tetragrama sagrado, o que ele fez, ele substituiu por El Shaddai, Adonai, Deus, Senhor, Kyrios, e aí criou uma imensidão, Deus dos exércitos, né? Uma imensidão de outros atributos, exatamente para não falar o tetragrama sagrado, né?
por isso que a gente não pronuncia. Por isso que aquele canto, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor, meu Deus. Não, ó Senhor Javé. Não precisa jogar a música fora, ela é até bonitinha. Mas troque, tira o Javé por ó Senhor, meu Deus. Isso não é só por boa convivência, mas isso é também um acordo de irmãos entre cristãos e judeus, né? Nós vivemos bastante desses acordos. Então vamos voltar. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre e para sempre. A ti a grandeza, a força, o esplendor, o poder e a glória, pois tudo no céu e na terra te pertence. A ti, Senhor, a realeza. Tu és o soberano. Então, até ali. Deixa eu só verificar. Até ali nós tivemos a primeira parte, esse louvor inicial. Agora nós vamos entrar no memorial. És o Senhor, a ti, ó Senhor, a realeza. Tu és o soberano que se eleva acima de tudo. A riqueza e a glória te pertencem. És o Senhor de tudo. Em tua mão, força e poder. Em tua mão tudo se afirma e cresce. Agora, ó pois, agora nós vamos dar passos para a súplica vem um pouquinho mais para frente. Começa agora. Agora, pois, ó Deus, nós te celebramos, louvamos teu nome glorioso, pois quem sou eu e quem é meu povo para sermos capazes de fazer tais ofertas voluntárias? Davi está trazendo um conjunto de ofertas para o templo, para a futura construção do templo, aonde Deus será cultuado. Então, ele exalta essas ofertas e, ao mesmo tempo, as diminui, né? O que tá capaz de ofertar para ti, né? Porque tudo vem de ti. Te ofertamos o que recebemos de tuas mãos. Diante de ti não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra passam como a sombra e não há esperança. Ou seja, nós somos plenamente dependentes do Senhor, né? Deste Deus, que é um Deus que se faz presente e de um Deus que está com o seu povo, né? Que vivencia com este povo. Esse Deus que caminha com este povo. E continua. Senhor nosso Deus, tudo quanto ajuntamos para a construção de uma casa, para o teu santo nome, provém de tua mão e tudo te pertence. Nós estamos te ofertando, mas tudo isso veio de ti. Como vai dizer na missa que nós trabalhamos semana passada, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Então, o fruto da terra e do trabalho humano vem da bondade de Deus. Sei, ó meu Deus, que provas os corações e que amas a retidão. E foi na retidão do meu coração que fiz todas essas ofertas, e agora vejo com alegria teu povo aqui presente fazer ofertas espontâneas. Então, junta tudo isso e apresenta a este Deus como súplica e intercessão. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ou de Jacó, nossos pais,
conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e sentimentos e dirige seus corações para ti. A meu filho Salomão a súplica, dá um coração íntegro, para que guarde teus mandamentos, teus preceitos e leis, e que ele os ponha todos em prática e construa este palácio que te preparei. Depois Davi disse a toda a assembleia, bendizei, pois, ao Senhor vosso Deus, e toda a assembleia bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e se ajoelharam e se prostraram diante de Deus e diante do rei. Não sei se algum dia vocês já tinham lido esse texto, eu acho essa prece lindíssima, né? É uma prece mesmo de reconhecimento e de louvor a Deus pela sua magnitude, né? Pela sua grandiosidade e porque Ele tudo nos concedeu. O que nós temos ou o que nós recebemos não é nosso, isso vem de Deus. Essa deveria ser a prece daquele, como conversávamos ontem no conselho, daquele que faz a sua oferta de dízimo, né? Eu venho trazer a ti a minha oferta, mas tu não precisas dela. Mas é porque tudo é teu já. Mas eu trago aqui, porque junto com ela também vem a retidão do meu coração. Né? Fiz todas essas ofertas e agora vejo com alegria o teu povo aqui presente também fazendo a sua oferta. Então é uma bonita prece de oferenda e de reconhecimento da grandiosidade de Deus. Essa é um exemplo de uma beracá, uma oração de bênção com ação de graças. Faz-se necessária uma precisão aí importante, surge aí uma outra palavrinha difícil, né? A Eucaristia cristã recolhe e leva plena riqueza toda a beracá judaica. Então, é nítido que os cristãos vão ter origem neste tipo de oração que aqui está. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo de uma oração, possível oração eucarística aí no século I, e é o exemplo disso. Só que aí a pergunta é por que não se usou o termo eulogia e usou o termo, sim, eucaristia? Porque eulogia é o termo em grego para dizer bênção, beracá. Mas os cristãos usaram o termo eucaristia, que quer dizer ação de graças. E aí é fácil responder, né? Porque a primeira oração que nós vamos ver, ela vai começar com essa palavra: nós te damos graças, Senhor. E essa palavra de ação de graças, ela vai ser fundante para o nome, né? Eucaristia, que significa Eucaristia, Eucaristesa, ação de graças ou dar graças. Né? Mas a união é muito próxima. E aí ele vai dizer aqui no meio do texto que a oração, a Eucaristia cristã pode derivar da Birkat Hamazon, ou da Eulogem, ou da Eucaristem. Então vamos lá. Existe uma outra oração judaica que é chamada Birkat Hamazon. Se algum dia nós conseguirmos organizar uma ceia judaica, nós podemos, aí a gente diferencia e vão aparecer todas essas orações, né? A Birkat Hamazon é chamada oração de ação de graças. Então, se a Beracá era uma oração de bênção com ação de graças, a Birkat Hamazon é uma oração de ação de graças depois de uma refeição. Então, existiu uma refeição e seguia ela duas coisas: a eulogia ou a eucologia e a eucaristia.
Então, se fazia uma bênção, uma ação de graças e uma súplica. A ideia central não seria tanto a admiração, mas a admiração, a bênção, o louvor, mas sim a ação de graças. Então, render graças a Deus por tudo aquilo que ele nos concedeu. Eu tinha um exemplo, mas eu não quis seguir, complicar mais a história, mas aqui nós temos uma outra reza judaica que faz parte. E nós temos uma outra oração judaica que é chamada Todá, que é uma oração sacrificial. O que é uma oração sacrificial? É quando se vai sacrificar as pombinhas, como Maria e José levaram no templo, ou sacrificar o cordeiro no entardecer da sexta, para que possa comer a Páscoa no sábado, ou quando se vai sacrificar os touros, né? Vira e mexe, ouvimos aí falar de sacrifícios de touros, de novilhos e etc. E a Todá é uma oração para este sacrifício. Quando Abraão sobe o monte para sacrificar o seu filho, então ele faria uma Todá, uma oração sacrificial. E é marcada aí por um rito próprio, né? Só para ter uma ideia de como é constituída o sacrifício, então, se apresenta a oferta, se faz a oração de confissão sacrificial, né, que seria muito parecida com uma beracá. Então, aquele animal, ele carrega nele o sacrifício, né, o pecado, ou a confissão, ou o pedido de perdão, ou a marca da aliança, né, sela a aliança. Então, no sangue daquele animal vai ser feito isso. Então, o que faz? Mata o animal sangrando ele, tira aquele sangue e separa numa vasilha. Do animal, você tira as vísceras e coloca sobre o altar. Joga o sangue em volta do altar e sobre o altar, sobre essas vísceras, aquilo que não se usa, porque os judeus não podiam comer vísceras. Coloca ali tudo, vísceras, eu estou falando fígado, pulmão, intestino, essas coisas todas, isso tudo juntava ali. Aí se jogava fogo, brasa, e aquilo virava um churrasco de vísceras. E para que essa oferta fosse agradável, o que você fazia? Jogava incenso. E o incenso muitas vezes custava mais caro do que a própria vítima do sacrifício. E tudo aquilo era queimado e ali se selava esse sacrifício. Isso tudo era feito dentro do templo. E o que fazia com o animal? O animal era dividido em 4 partes. Uma parte para quem ofertou o sacrifício, uma parte para o templo, uma parte para o sacerdote que fez o sacrifício, uma parte para o templo e outra parte para o templo. Então, 2 partes ficam para o templo, o sacerdote e a pessoa. Então, a pessoa levava um pedaço da carne para casa e o resto era vendido no templo, no açougue. Então, se confessa o pecado, se faz uma oração de bênção, né? Uma ação de graças, uma eucaristitesa. E como a nossa Eucaristia também tem um tom de reconciliação e de renovação da aliança, então também traz um pouco dessa ideia da Todá judaica. Então seriam essas 3 propostas:
Aberacá, a origem viria dessas três propostas. Aberacá, a Birkah Hamazon e a Todá. Essas três foram que deram origem à oração eucarística. Aí nós vamos ter que fazer a complexa passagem de uma oração judaica para uma oração eucarística. Para isso, nós saímos do texto bíblico para entrar nos primeiros textos cristãos, que possivelmente são orações eucarísticas. E nós temos aí, deixa eu só conferir a hora, 47. Nós temos aí uma dessas anáforas que está num livrinho chamado de Didaquê. Cadê a Didaquê? Didaquê ou ou o Catecismo dos Primeiros Cristãos, né? Catecismo dos Apóstolos. Possivelmente, este texto, que é um texto muito bonitinho, foi escrito pelos apóstolos. Ela foi encontrada agora, há pouco tempo, em 1800 e alguma coisa. Foi o maior achado cristão, 1883, em Nicomédia. O bispo Filoteu Brionius encontrou esse texto dentro de de outros originais que remontavam aí ao século I, ao primeiro milênio, 1056. Então, revendo estes textos, Filoteu Brionius achou, que é o bispo de Nicomédia, achou em Constantinopla esse texto, 1883, ou seja, é um texto que possivelmente foi escrito entre o ano 90 e 100, ou seja, antes de alguns textos bíblicos, como, por exemplo, as cartas católicas, as cartas de João, o Apocalipse, cartas católicas, aí as cartas de Tiago, Pedro, Judas, podemos pôr Tito e Timóteo aí também no meio, antes o texto de São João, que sai no ano 100, de 90 para 100. Então, ele é um texto que remonta a um período aí mais antigo da fé. E o que significa didaquê? Didaquê significa doutrina. Então, se existia o querigma, que era aquilo que era anunciado, e a didaquê, que é aquilo que é ensinado dentro da comunidade. Então, uma coisa é aquilo que você falava, que os apóstolos ensinavam para fora, e outra coisa é o que se ensinava dentro da comunidade, porque aí é um ensino mais específico, né? A didaquê tem como base uma perspectiva de moral judaica, né? Que é a moral dos dois caminhos, a moral do caminho do bem e do caminho do mal. Então, ele vai construir baseado nisso. Um dia, se quiserem, eu tenho um texto, se quiserem lê-lo, eu tenho o texto em PDF. E é citado por muita gente, por muitos autores cristãos, mas ela se perdeu. E dessa forma, quando foi encontrada, então foi um grande achado, né? Que nós tivemos para conhecer um pouco da vivência dessas primeiras comunidades. E neste texto, ele ensina como deve ser celebrada a Eucaristia, no item número 9, né? Instruções sobre a celebração eucarística. O texto se divide em dois. Um primeiro é o caminho do bem e do mal. Então,
tem o caminho do bem e o caminho do mal, ele explica os dois, e depois algumas regras de convivência comunitária, de como organizar, o batismo deve ser feito em água corrente, se não tiver água corrente, pode ser também jogando água sobre a cabeça, e se não tiver esse, pode ser aspergindo a pessoa também. Se não tiver água fria, pode fazer com água quente. Se não tiver corrente, pode pegar numa vasilha. Né? Então, não tem essa história de que o batismo era só por afundar a pessoa, né? Por imersão. Existia aí outras formas. Então, nós temos isso tudo aqui. E nesse item 9, ele fala, então, sobre a possível primeira oração eucarística. Como ele diz, celebrem a Eucaristia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos. Eucaristitesa. Nós te agradecemos. É daqui que vem a ideia de oração eucarística. Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelastes por meio de teu servo Jesus, a ti glória para sempre. Então, reconhecendo aí essa grandeza de Deus, nessa santa vinha que Deus plantou através de Davi, essa origem que chega até Jesus. Depois digam sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Do mesmo modo, como este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse: não deem coisas santas aos cães. Depois da oração, ele não fala sobre a oração sobre o vinho, né? Mas depois da oração, ele vai, depois da refeição, ou seja, depois que estão saciados, há um agradecimento. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizestes habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé, pela imortalidade, que nos revelastes por meio de teu servo Jesus, a ti glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criastes todas as coisas por causa do teu nome, e destes aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. A nós, porém, destes uma comida e uma bebida espirituais, e uma vida eterna por meio do teu servo. Então, tu deste-nos o prazer da comida e da bebida, mas a nós que cremos, destes uma comida e uma bebida espirituais, aquela que nos dá a vida eterna. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és todo-poderoso. A ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada pelo teu reino que lhe preparastes, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua Percebem aqui já a intercessão que nós vamos ver na oração eucarística, né? Essa intercessão já faz parte. Que a tua graça venha, que este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, converta-te. Maranatá, amém. Maranatá significaria, vem, Senhor Jesus. Deixem os profetas agradecer à vontade. Então, a anáfora da didaquê, presente aqui, ela não tem ainda em nada
uma estrutura da oração eucarística que nós teremos um pouco mais para frente. Hipólito de Roma, no século III, já tem, ele já apresenta como se deve fazer a oração eucarística. Já apresenta até o diálogo inicial: o Senhor esteja convosco e com teu espírito, corações ao alto, já os oferecemos ao Senhor, demos graças ao Senhor, é digno e justo. Graças te damos, Deus, pelo teu Filho querido Jesus Cristo, que nos últimos tempos nos enviastes como Redentor e Salvador, mensageiro de tua vontade, que é teu verbo inseparável, por meio do qual fizestes todas as coisas, e porque foi do teu agrado, enviastes do céu ao seio de uma virgem, que aí encerrado tomou um corpo, revelou-se ao seu filho. Então, ele vai trazer uma constituição mais nítida da oração eucarística. Mas aqui o que nós temos é isso: algo muito próximo e muito unido ao que será futuramente a oração eucarística. Aí nós vamos diretamente para as partes dela, que eu começo agora, depois a gente pode trabalhar ou podemos parar agora. Aí que vocês estão vendo é uma foto colorida de São Pio de Pietreutina, porque aí nós vamos começar o diálogo próprio da oração eucarística com as suas partes. Seria louvável. Bom, podemos começar, não sei qual é a proposta, ou se a gente... Acho que na próxima a gente conseguiria tocar ela toda. Sim, ficaria mais concentrado. Ou vamos começar, depois a gente vê. Então, a oração eucarística, ela é um conjunto, né, de partes que se explicam, mas no todo ela é uma oração só. Então é preciso ter consciência. Ela vai começar no introito, que é o diálogo introdutório, e ela vai finalizar na doxologia final com o amém. Então, todo esse conjunto é a oração eucarística. O introito, o prefácio, os sanctus, o prosseguimento do louvor, a epiclese sobre os dons, a consagração, a aclamação memorial, a epiclese de comunhão, as intercessões, o memento dos mortos, a doxologia final e o amém celebrativo, né? Esse é o conjunto todo que é chamado de oração eucarística. Ele vai iniciar com esse diálogo, né? O Senhor esteja convosco, o presidente abre as mãos e diz: o Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde: e com o teu espírito. Aí vocês vão dizer: mas, padre, nós não respondemos isso, então, porque no Brasil se usa uma outra tradução. Mas se formos responder segundo o que diz o latim, é Dominus Obiscum et cum spiritum tuum, né? Então, é como se dissesse assim: o padre deseja a Assembleia, o Senhor esteja convosco, que a Assembleia diga, e contigo também. E com teu espírito, espírito aí com E minúsculo, né? Por isso que está com E minúsculo. Porque é que Deus esteja também no Padre. Elevai os vossos corações ao Senhor. Já temos o Senhor, já os temos o Senhor. Então,
o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, abaixa a mão, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Este texto do século III vai dizer: o Senhor esteja convosco e com o teu espírito, elevai os vossos corações ao Senhor, já os temos no Senhor, demos graças ao Senhor, é justo e digno. É coisa boa e justa, vai dizer os italianos, né? É coisa boa e justa. Esse diálogo, né? Então, por mais que depois nós vamos falar do gesto, mas abre as mãos, o Senhor esteja convosco. Por que que abre as mãos? Porque agora vai rezar. E quem vai rezar? O sacerdote em nome da Assembleia. Então, isso é importante. A Assembleia reza junto com o padre que reza. Então, ele abre as mãos exatamente por isso. O Senhor esteja convosco, porque os judeus e os cristãos aprenderam dos judeus a rezar com as mãos estendidas, a elevar a ele essas preces com mãos estendidas. Né? Então, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, eleva as mãos para o céu, o nosso coração está em Deus, abaixa novamente, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Padre, mas quando diz demos graças ao Senhor nosso Deus, não é para inclinar a cabeça e o tronco e fazer uma vênia? Não tem sentido aqui isso. Por que não tem sentido? Porque não há uma reverência aqui. Demos graças ao Senhor, unamos as nossas orações para agradecer a Deus. E nesse diálogo, o presidente, então, traz a Assembleia para dentro daquela oração que irá acontecer. Se é uma oração, se é uma ação de toda a Assembleia reunida, é importante que a Assembleia se sinta participante, se sinta membro direto, né? E sempre existiu esse introito. Esse introito já vem desde... Introito é a mesma coisa que introdução. Já vem desde das Beracá, da Birkah Amazon, existe esse introito. Essa perspectiva de unir a Assembleia nessa oração. É como se o padre dissesse, prestemos atenção, agora nós vamos rezar junto. Aí vem o prefácio. O prefácio, então, é a predicatio ou a proclamatio. É o momento em que você vai fazer a aclamação, você vai proclamar diante da Assembleia, em nome dela, o presidente proclama o louvor de Deus. E essa proclamação, ela é uma proclamação móvel, porque em cada momento celebrativo há uma anamnese própria, ou seja, há algo próprio. A motivação anamnética muda. Aquela celebração expressa um tempo litúrgico, um momento celebrativo próprio. Por isso que ela se altera, por isso que o texto da oração eucarística primeiro não tem o prefácio. O prefácio ele é móvel, existem outros prefácios ali separados, né? E sempre lembrando, o prefácio tem uma característica cristológico-trinitária. E ele é exímio da teologia, né? Ele é preciso na teologia cristã. Um prefácio não é uma coisa colocada à missa de qualquer forma. Ela tem um sentido muito grande. Vamos só ouvir o prefácio da Santíssima Trindade e aí a gente encerra. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças
sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das três pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, jubilosos, cantando a uma só voz. Então, vocês percebem que o prefácio, ele traz aí, ó, com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. O dogma está aí. Só faltou sem mistura nem confusão. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da nossa glória, da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito. Esse prefácio é rezado na missa para a Eucaristia, na missa da Santíssima Trindade, toda vez que se reza a oração eucarística terceira, pode-se colocar esse prefácio, que é um prefácio bastante bonito e antigo, né? Que reforça aí a fé da igreja. Vamos parar por aqui, que já foi muito hoje, né? Já está bom. Vamos lá, Bruna. Opa, então vamos lá para a pergunta do Mário Luiz. Na oração por Cristo, com Cristo, o padre ergue o cálice e a hóstia consagrada. Nesse momento, a Assembleia deve erguer as mãos ou não? Não. É uma oferta que a Assembleia faz, toda a Assembleia Celebrante faz, mas quem apresenta essa oferta é o sacerdote. Eu gosto muito dos gestos serem um pouco naturais, né? Se a pessoa sente. Mas se pergunta pontualmente, não se eleva as mãos nesse momento. É só o padre que eleva, né? A Assembleia vai elevar e vocês vão ver o final. Eu tenho acho que uns 5 slides só sobre o amém. Este amém final, né? O amém da doxologia final, porque ele tem um sentido importante. A Assembleia acompanha com o coração. Existe um texto bonito, o livro não está aqui, do cardeal Cantalamessa, que ele vai dizer que na oração eucarística, a forma da Assembleia acompanhar é com o coração. É bonito, né? Não é só acompanhar com os ouvidos. Você volta a sua vida para aquilo que está sendo feito sobre o altar. Por isso que a reza precisa ser muito bem feita, não pode ser narrador de futebol, né? O Senhor esteja com você, está no meio de nossos corações, alto nossos corações, está em Deus, damos graças, Senhor, nosso Deus e nosso dever de salvação. Na verdade, é justo e necessário. E aí a pessoa se perde, quem está na missa também se perde, porque a pessoa quer fazer aquilo correto, né? Precisa ser pronunciado, porque aquelas palavras elas precisam expressar, né? Eu acho bonito, eu nunca tive paciência muito de rezar a oração eucarística quarta. A minha paciência chegou em virtude de vocês, né? Acho que eu me tornei um homem mais velho, mais paciente. E esse mês, rezando a oração eucarística quarta, eu acho bonitinha como ela vai construindo. Desde Adão e Eva, vai fazendo todo o processo da história da salvação. Se você quiser pegar a história da salvação, é só pegar a oração eucarística quarta. Ali tem o conjunto daquilo que é a nossa fé cristã, né?
Ela está presente ali, os principais pontos, o Pai, a revelação no Filho, o envio do Espírito, e tudo isso se concretiza nessa humanidade. Então, tem aí uma beleza, mas o grande problema nosso é que nós somos criaturas um pouco agitadas, né? Então, parece que é difícil prestar atenção. Ah, padre, mas a gente precisava do folhetinho na mão. Não sei se muda. Pode ser que o folhetinho ajude você a acompanhar o texto. Mas não é só você seguir o texto. É você permitir que o texto faça parte da sua vida. Então, isso é uma reza. Você não reza, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não, mas Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Teve um amigo que me disse uma vez que não é bom rezar muito devagar, porque senão quando a gente diz assim, perdoai as nossas ofensas, a gente já começa a lembrar de todos os pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e você começa a lembrar todas as pessoas que você não perdoou ainda, e aí começa a estar crise no meio do Pai Nosso. Então é melhor porque assim não entra em crise, né? Mas o processo mais lento na oração, mesmo a oração repetitiva, é para que a gente possa trazer isso presente, né? Mas... Ricardo? Boa noite, tudo bem? A todos aí. Boa noite. Eu tô lendo aqui o IGME, Tradução Geral do Missal Romano. Na Eucaristia, no parágrafo 365, sobre as escolhas, ele fala que o canão romano, a oração eucarística 1, é indicado para diz que tem um comunicante em comunhão com toda a igreja. O que seria isso? O comunicante, a oração eucarística primeira, quando você for, você tem um missal aí, né? Quando você abre na oração eucarística primeira, ela tem a opção para celebrações festivas, para Pentecostes, Ascensão, Vigília Pascal, para o tempo da Páscoa, para o Natal. Isso seria os comunicantes. Os comunicantes são intenções próprias conforme o tempo litúrgico. Quando eu for falar das orações eucarísticas específicas, que eu só vou falar da 1 até a 4, eu quero dar algum detalhezinho sobre elas. Mas isso vai ficar para o final da semana que vem, se for possível chegar lá no final da semana que vem. Então, outra dúvida. Então, a oração eucarística 1, ela pode ser sempre feita aos domingos ou tem algum motivo que ela não pode ser feita? Ou ela pode ser feita nossa? todos os dias. Ela pode ser feita todos os dias, porque ela é a oração oficial da Igreja Latina. Mas, depois que se desenvolveu a oração segunda e a oração terceira, então se reserva pela sua beleza e pela sua suntuosidade, vamos assim dizer, pela sua solenidade, ela para os domingos e grandes solenidades. Por exemplo, eu fiz uma gafe imensa quarta-feira, fui rezar a missa para as freiras, cheguei lá feliz da vida, cedinho, 6 e pouco da manhã. Nossa, hoje é dia de São Cosme e Damião, e São Cosme e Damião na minha vida é um santo que entrou torto e depois endireitou, né? E cheguei lá para rezar São Cosme e Damião. E para rezar São Cosme e Damião, eu ia até rezar, eu rezei com a oração eucarística primeiro, porque cita São Cosme e Damião.
crente, terminei a missa, as freiras assustadas, né? Padre, o que aconteceu? Mudou o dia de São Cosme e Damião? Eu falei, não, hoje não é dia 26 de setembro? Ela falou, não, padre, hoje é dia 22 de setembro. Então, eu só mudei o santo de lugar, né? Trouxe o santo para o lugar antes. Mas só para dizer que o padre erra, e erra bastante, Ricardo, às vezes também se reza nos santos que lá estão, né? Porque o cânon romano, que é chamado oração eucarística primeira, é a oração eucarística da Igreja de Roma e que se espalhou pelo mundo todo. Por isso que tem ali alguns santos, né? Lino, Cleto, Clemente, os três primeiros seguidores de Paulo, de Pedro, né? É São Pedro, Lino, Anacleto e Clemente, os bispos de Roma. Sisto é o sexto, Cornélio é o 12º. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano. Cornélio é o bispo, Cornélio é o bispo de Roma, Cipriano é o bispo de Cartago, que defende a unidade da igreja. João e Paulo, os mártires que morrem, daria para a gente fazer uma aula só sobre a oração eucarística primeira. Os mártires que morrem na Palestina e são cultuados em Roma, João e Paulo. Cosme e Damião, os mártires que morrem na Síria e são cultuados em Roma. Eu tenho que voltar à sequência, né? Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono. Lourenço, o diácono de Roma, Crisógono, o diácono que morreu na Síria também, e tem uma basílica dedicada a ele em Roma. Então, aí tem toda a ligação com a devoção aos santos. E depois, Lourenço e Crisógono, João e Paulo e Cosme e Damião. O mártir morreu lá, mas foi enterrado em Roma. É isso que é o curioso dessa oração, né? Pegamos a segunda parte, que são as santas. É a primeira oração eucarística que vai citar as mulheres, né? O convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão. João Batista, o maior nascido de mulher, Estevão, o primeiro que morreu mártir, Matias e Barnabé. Matias é o apóstolo que entra aí torto na história, Barnabé, um outro apóstolo importante, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro. Inácio é Inácio de Antioquia, que morreu em Roma, vindo de Antioquia. Alexandre é um soldado romano. Marcelino e Pedro também, 2 mártires romanos. Aí vem a lista: Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia. Felicidade Perpétua, as duas, a escrava e a senhora, que morrem em Roma. Águida, aquela que teve os seios cortados, que morre também na Itália, não é em Roma. Luzia, que morre na Sicília. Inês, que tem uma devoção gigantesca a ela em Roma. Só Inês tem 8 igrejas em Roma. 8 igrejas. E tem 5 cabeças dela, a gente só não sabe qual é a de verdade, mas essa parte é um detalhe. Cecília, que tem a casa da Cecília lá. A Cecília era uma mulher casada, que reunia na casa dela a igreja de Roma. A casa de Cecília lá está. E a Anastácia, que é uma figura extraordinária. Anastácia enterrou os apóstolos. A Basílica de Santa Anastácia fica perto dos círculos máximos, bem de frente. Ela era uma senhora que tinha posses. Então, é ela que vai enterrar São Pedro. A morte não é junto, tá? Às vezes a tradição associa que os dois morreram no mesmo dia, no mesmo ano, e não é. Possivelmente a morte tem aí uns 3 anos de diferença. Mas Santa Anastácia é a senhora que irá enterrar São Pedro no Monte Vaticano e São Paulo
fora dos muros na Via Ápia. Mas, padre, por que que uma mulher? Porque as mulheres em Roma eram muito mais poderosas do que os homens morriam cedo, e as mulheres se tornam, então, as grandes senhoras, né? Elas são importantes. Você era muito bem visto se você conseguisse casar com a filha de um imperador, com a esposa de um imperador, com a esposa de um senador, porque ela não só era viúva rica, mas ela também tinha status. Essas senhoras, quando se convertem ao cristianismo, elas trazem ao cristianismo toda a sua riqueza e o seu poder. Então, elas conseguem organizar a igreja. É muito interessante. Isso tudo foram 15 dias em Roma, andando pelas escavações, só analisando essa oração. Mas o cânon é a principal oração eucarística da igreja romana, da igreja latina, mas depois surgiram essas outras. Por isso que nós reservamos elas para solenidades, né? Ela é bem mais extensa, solene, né? Tem toda uma citação importante. Acho que eu esclareci, Ricardo, ou mais alguma dúvida? Dúvida retirada. Muito obrigado. Cris? Ô, padre, eu fiquei com uma curiosidade. É o seguinte, eu nem conhecia essa Bíblia de Jerusalém. Para mim só tinha a Bíblia Sagrada, a edição Ave Maria, essas coisas assim. Daí eu tô fazendo um curso de Bíblia que é de um padre da Mãe Rainha, né? E daí eles só usam... Até comprei essa tal da Bíblia de Jerusalém, porque eles só falam dessa Bíblia de Jerusalém, né? Sim. E eles só falam em Yahvé. Yahvé, nosso Senhor Jesus Cristo. Yahvé, nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre assim, é o nome completo, né? Yahvé, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, é igualzinho a minha aqui. E daí, você acabou falando que existe um acordo entre os judeus e os brasileiros de não usar essa tradução. Só que isso aqui, ela é da Paulos, e eles falam aqui na apresentação da Bíblia, falam de que ela é uma das mais completas traduções. Ela tem realmente uma parte de explicação que é quase maior que o texto que ela tem. Tudo é a melhor que tem. Então, mas daí, por que nela quebrou esse acordo? Então, não quebrou o acordo. Primeiro que o acordo vem depois da Bíblia. Mas a palavra no hebraico, ela é escrita, mas ela não é dita. Porque o que diz o mandamento, não falarás o nome de Deus em vão. Mas você pode escrever. Então, os judeus tinham o costume de silenciar ou de substituir. Por isso que não põe vogal. O tetragrama, ele é sem vogal, porque você não consegue pronunciar, são só consoantes. Então, é essa ideia de que é uma palavra impronunciável. Ah, tá, entendi. Achei que o negócio estava errado. Agora, é que esses acordos, eles surgem dentro do Vaticano como acordos ecumênicos, de diálogo, né, para que se possa construir um diálogo. Aí você precisa explicar para que isso realmente chegue às pessoas, né? E quando só para corrigir uma coisa, para acrescentar uma coisa que eu esqueci de dizer, e quando vocês recebem as testemunhas de Jeová na porta da casa de vocês, Jeová é uma péssima tradução mal feita de Javé. Quando eles fizeram e fundaram a igreja nos Estados Unidos, eles traduziram o tetragrama por Jeová, que não tem nada a ver. Nada, não existe essa tradução. Mas eles acharam que eles não são as testemunhas de Javé, eles são as testemunhas de Jeová. Outra coisa que você falou aqui também, que eu não sabia que... Realmente, para os outros que estão ouvindo, a Bíblia de Jerusalém não é uma Bíblia para você ler na Assembleia. Eu li hoje até erroneamente, mas é porque é o texto que estava aí. Se você for ler, leia a Bíblia da CNBB.
Por quê? Porque a Bíblia da CNBB é a que traz a tradução que nós ouvimos na missa. Você vai ler no encontro, etc. Tal. Alguns gostam muito da pastoral. Eu me viciei na CNBB por causa dos textos bíblicos. Agora, por causa dos textos litúrgicos. Se você for estudar o texto, esta é a melhor. Por causa do conjunto de rodapés, as introduções são muito boas. Tem muita gente que gosta da TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Eu tenho essa também, eu ganhei essa. Eu não posso dizer muito porque eu não conheço a TEB. Eu vou mostrar para o senhor. Ela é desse tamanho. Nós usamos na faculdade a Bíblia de Jerusalém e toda a referência a estudo, desde quando eu comecei a estudar a Bíblia na paróquia, é com a Bíblia de Jerusalém, em virtude dessas traduções. Ela não é traduzida direto do hebraico e do grego, mas ela é traduzida direto do hebraico e do grego para o francês. Eles explicam isso na introdução. E no Brasil, os que fizeram a tradução, e existe um deles, é campineiro, Dom Joaquim. Eles conheciam o grego e o hebraico, mas eles usaram a versão francesa para fazer a tradução. Mas cotejando com o texto original. A Bíblia, a Ave Maria, é diretamente do francês, a CNBB é diretamente do latim para o português. Qual outra? A Pastoral é uma Bíblia que pega a versão da de Jerusalém e tenta simplificar a linguagem, então ela tem essa questão da linguagem. A Bíblia do Peregrino, que também é uma Bíblia que foi traduzida por um biblista chamado Shekel, que é especialista nos profetas, é uma Bíblia que gosta de um tom poético. Então, ele faz uma tradução mais bonita, ela tem uma construção poética. Por isso que ela saiu um calhamaço, né? Pouca gente usa a Bíblia do Peregrino, porque o linguajar não é um linguajar muito simples. Tá. Outra coisa, né? Daí nesse estudo, né, a gente se aprofundou bastante, né? E essa parte da Todá, que o senhor falou aí, que tem muito ali no Pentateuco, né? Deuteronômio, Levítico, só conta isso, bem dizer, né? É interessante, né? Porque aí você falando assim, eu fui ligando a tudo que a gente tinha estudado, né? Daí é muito legal, porque daí juntou tudo, né? Fez um encaixe perfeito, assim. Porque é interessante isso, né? Como é que o cristianismo trouxe toda essa referência, né? Então é muito legal isso, né? Às vezes a gente pensa que a coisa caiu do céu. Caiu do céu, não. Caiu uma oração eucarística lá em cima da mesa e eles começaram a rezar. Isso. De repente fez um encaixe, assim, porque daí tudo isso veio vindo lá desde o Êxodo lá, né? Desde Moisés, bem dizer, que está vindo essa coisa, a oração eucarística está se formando, bem dizer, né? Então é muito interessante. Nós não temos, na história da Igreja, nenhum momento em que o cristianismo dito oficial, vamos assim dizer, ignora a tradição judaica. Ignora a tradição judaica no sentido do texto. Eles têm uma briga entre os judeus e cristãos, isso vai ter. Mas não se ignora os textos. A consciência de que nós caminhamos a partir dos judeus é muito nítida para a Igreja, e pelo menos até o século III, toda a teologia da Igreja é construída no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. O Novo Testamento não é nem conhecido. Há lugares do século III, ou seja, 200 e pouco, em que os padres da Igreja conhecem textos, por exemplo, como Didaquê, Carta de Santo Inácio, Policarpo, e não conhece um Evangelho de São João. Nossa. Não há uma citação de Timóteo, de Tito, porque esses textos levam muito tempo para serem conhecidos. Os primeiros a serem conhecidos são os compêndios de Paulo, que eram
textos que aglutinavam as cartas de Paulo e eram copiadas como compêndios de Paulo. E por quê? Porque os cristãos começam a fazer as mesmas viagens que Paulo fazia em peregrinação. E depois os evangelhos vão ganhando corpo e, posteriormente, o conjunto todo do Novo Testamento. Fora disso, toda a fé cristã tem base no Antigo Testamento. Para nós é meio assustador, assim. Né? É diferente. A gente imagina que é separado, né? A gente imagina que é separado, né? E outra coisa, eles falam muito esse pessoal do estudo, né? Tem gente do mundo inteiro, né? Tem o padre que fica em Roma, tem o outro que fica em Viena, então tem um monte de gente do mundo inteiro. E daí eles falam muito, né? Várias pessoas já participaram, né, dessa ceia judaica, né? E eles falam que todo mundo fala da experiência, né? Daí tem o grupo, né? Que o pessoal fica trocando ideias também, né? Nossa, eu fiquei super curiosa, porque eu também nunca tinha ouvido falar desse negócio, né? Eu achava que isso era coisa só de judeu mesmo, né? Que cristão não fazia isso, né? E eu fiquei super curiosa. Falei, gente, eu preciso achar um lugar que faz esse negócio para eu ver como é que é. Faz exatamente para se entender a celebração eucarística. Quando você participa da ceia judaica, não precisa ter nada de cristão. Porque agora tem uma versão judaica cristã e tal. Mas pode ser só a ceia judaica, com toda a estrutura dela, com a entrada do cordeiro, com isso, com aquilo, com o pão que rasga e tal. Já você entende assim a celebração cristã com uma suntuosidade grande, porque parece que clareia, assim. Você olha e fala, nossa, é bem parecido o que a gente faz. Só que o deles vai ter comida no meio, né? O que nosso não tem, né? Aí fiquei muito curiosa para conhecer. Falei, como a gente não sabe nada, a gente vai na igreja, tudo isso, então não sabe nada, né? Mas tá bom, obrigada. Era só curiosidade para esclarecer essas partes. Bruna, tudo encerrado? Acho que sim, padre. Então tá ótimo. Aí, na próxima semana, nós entramos diretamente nas partes, e aí, se Deus quiser, chegamos até o fim, para depois os ritos de comunhão e depois os ritos finais. Mas acredito que vai dar tempo até o dia 14 de outubro para encerrar essa primeira parte aí. Então, agradecer a presença de todos e pedir a Deus que os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Por intercessão do bem-aventurado Padre Vítor e de São Pio de Pietrelcina, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus, Deus os abençoe e guarde. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, tia.